Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E a seleção liberou Dorival. Obrigado, Edinaldo, obrigado CBF. E aí, Dorival Júnior, agora a coisa ficou boa e demais, hein? O grande técnico conquistador da Copa do Brasil, com o São Paulo, com o Flamengo, com o Santos e também aquele técnico campeão da Libertadores, que esse time do Rio de Janeiro aí é agora um homem livre, o free man, assim como o Daniel Alves também, né, que foi absolvido aí. Olha só, tem mais uma baixa do time do São Paulo pro próximo jogo e tem um cara que assina com o Tricolor, coisa maravilhosa, estou bastante empolgado. Separei 414 assuntos aqui pra falar com vocês, hein. Vou falar uns 9, 10 aqui, mas vamos lá, que a coisa vai ser muito top neste dia tão glorioso e feliz no futebol do São Paulo Futebol Clube, que pode agora finalmente voltar a sorrir, voltar a comemorar título, voltar a ter uma coisa sólida, um futebol que pega, pum, 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 chegou, nem me viu, e é gol do São Paulo, e é campeão, como foi da Copa do Brasil, não é verdade não? Então vem comigo aí, chega comigo, ó. Deixa eu falar desse vídeo aqui, depois eu falo o restinho, mas eu quero falar com vocês assim, ó. O Dorival Júnior, ele acaba de ser demitido da seleção brasileira, e isso abre espaço pra ele, né? O técnico do São Paulo, o atual, o Zubeldia, ele já tinha uma certa pressão pra continuar no São Paulo. E o São Paulo, com a sua diretoria tão capaz, né, tão bacana, tão linda, maravilhosa, ela dizia assim, ó, não, isso nas entrelinhas, pra alguns míseros jornalistas que tinham acesso a eles lá. Não, mas não tem falta jogador, falta técnico no mercado pra trocar esse aqui, né? Falta técnico. Você tinha lá Renato Gaúcho, Tite, Diniz, Crespo, falta técnico. Tem pra todos os gostos. Desde perdedor a ganhador. E o perdedor por perdedor, nós temos o nosso. Agora, ganhador, tinha ganhador por aí. E ninguém nem cogitando. Agora, tem uma informação. Isso aqui é informação. Rufem os tambores. A diretoria do São Paulo Futebol Clube adora Dorival Júnior e o elenco do São Paulo Futebol Clube adora Dorival Júnior também. Notícia, tá bom? Notícia. E agora o cara acaba de se desligar da CBF, foi desligado, e o São Paulo começa um campeonato brasileiro já com Libertadores, com brasileiro de novo, com Libertadores, para depois uma Copa do Brasil, o bicho vai pegar e vai ferver. O técnico de São Paulo, que não é ganhador de nada, ele não é um cara que você fala, vai ganhar todos os jogos agora. Não vai. E ele, por perder, como é normal, ele segue pressionado, tá? Então, não se assuste não se o São Paulo fechar com o Dorival Júnior nos próximos dias. Eu ficarei muito atento aqui para trazer essa formidável notícia para vocês que gostam e essa triste notícia para quem aí não quer o Dorival nem pintado de ouro. Eu sei que tem gente que não quer o Dorival, tudo bem, opiniões, né, cara? Mas assim, eu gosto de título, tá ligado? Eu gosto de ganhar título. Eu quero ganhar de novo Copa do Brasil, mesmo que se for um gol achado aí do Rato, do Nestor. Chega lá, ganha do Palmeiras lá e cá, ganha do Flamengo, ganha do Corinthians de virada. O São Paulo foi um time excepcional, sim, naquela Copa do Brasil, que nós fomos campeões, e era um time muito mais limitado do que o time do São Paulo atual. O time do São Paulo atual é um time muito mais capaz. Tem Lucas Moura, que já tinha, mas tem agora também o Oscar. Tem o Alisson, que volta, se bem que ele já estava na Copa do Brasil, mas o Alan Franco surgiu agora pro lugar do Beraldo. Laterais que não se comparam, desculpa, não dá pra comparar o Cedric com aquele arremedo que nós tínhamos antes, e aposentado já, que jogou de zagueiro, o Rafinha muito bom pra história, foi até bem na Copa do Brasil, mas era um ex-jogador, mas na direita ali tudo bem, agora na esquerda, nós tínhamos Caio Paulista, cara, olha pro Enzo Dias, hoje joga mais que o Caio Paulista, quando você olha pro Wendel, não dá pra comparar com o Caio Paulista, é impossível comparar, é um time muito mais capaz, muito mais qualificado. Ah, não tinha ponta, não tinha, agora tem só Lucas Ferreira, Henrique Carmo, Ferreirinha e assim por diante, tem os caras. Ah, não tinha centroavante reserva pro Caleri e o Erisson não jogava, agora tem o André Silva. Agora, se esse Mr. Dorival Júnior assumir o São Paulo, agora a coisa fica maravilhosa pro nosso lado. E vai assumir, hein? Tem que ser o Dorival. Eu gosto muito do Crespo também, mas o Dorival é ganhador, cara. O homem é ganhador, é conquistador de título. Ah, Juba, na seleção brasileira ele fracassou. É verdade.
Mas quem não fracassou na seleção brasileira? Quem que foi bem na seleção brasileira? Quem consegue treinar um time que eu imagino aí, vai, você assume a seleção brasileira hoje, qual que vai ser o ataque da sua seleção? Não é o Vini, o Rodrigo lá e o Rafinha? Não é? Você sabe que é. Não tem muito o que fazer. Então o Brasil tá meio perdido. Aí o Dorival chega lá, faz exatamente o mesmo que os outros, o mesmo. E agora ele não serve mais. O meu cara que ganhou a Copa do Brasil, o meu técnico que ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo depois de ter ganhado com o Flamengo. Tá doido. Venha, Dorival, venha ser feliz aqui. É ou não é? Eu sei que é. Que delícia. Cara, eu tô empolgado. Sério mesmo, eu tô empolgado. A situação do Zubeldia, como eu já falei, ela naquela situação lá, né, cara? O cara tá aí, ó. Pelo menos ele vai poder realizar um sonho. O Luciano, ele vai poder jogar de meia agora, amanhã, porque o Lucas Moura já estava fora do São Paulo, né? O Lucas Moura estava ausente. E foi constatada agora uma lesão no Oscar também. Então o Oscar tá lesionado e o Lucas Moura está lesionado. Sobrou o Caleri, talvez o André Silva, que pode entrar, mas tem muita gente cravando que o São Paulo terá o Lucas Ferreira como titular amanhã contra o Sport. Eu não sei dizer pra você se seria o Lucas Ferreira. Eu acho que não. Eu acho que vai ser o Ferreirinha, se tiver em condições, o Caleri e o Luciano, cara. E aí vem 3 zagueiros, tá? Esse é pra mim. Se o Ferreirinha não jogar, eu acredito plenamente, pra mim, que é Caleri, André Silva e Luciano. Não tendo o Lucas Ferreira como titular. O Zubeldia não é o cara que usa base, né, cara? Não é. Falar assim, machucou o Lucas, o Oscar, vai colocar aí o Lucas Ferreira. Duvido eu dó. Duvido. Não acredito nem um pouquinho nisso. Mas vamos torcer aí pra alguma coisa de boa, né? É uma pena profunda o Lucas Moura e o Oscar terem se machucado, mas o São Paulo de Zubeldia tá acostumado a jogar sem eles dois, né? Foi assim contra o Palmeiras, quando ele tirou os dois de maneira misteriosa, e o Oscar mesmo, que foi volante contra o Santos, foi volante contra o Palmeiras, o Luiz Gustavo voltou. Então o volante Oscar tá coberto. Nós temos o Luiz Gustavo e o Alisson. O volante Oscar tá coberto, não precisaria mesmo. O importante é o Luciano jogar de meia lá. Então o Zubeldia vai nesse jogo contra o Sport, que vai ser um dos jogos mais fáceis nesse restinho de ano. Eu estou em março, estou em março aqui, falando esse restinho de ano, percebeu? Agora em março, contra o Sport em casa, o Sport lá é mais difícil, o Sport agora em casa é um dos jogos mais fáceis para esse restinho de ano até dezembro. Então olha o nível, vamos torcer pelo São Paulo aí, porque o São Paulo vai ter que fazer ponto demais nesse brasileiro, principalmente se ele for poupar pro resto do torneio, tá bom? Eu vou falar mais umas coisas do Dorival depois, deixa eu só te atualizar aqui. O Caleri deve jogar, tá? O Caleri tá recuperado, não treinou alguns dias, mas ele deve jogar, ele deve ter ali a condição de jogar 90 minutos. Se ele não tiver, ainda bem que nós temos o André Silva para entrar também e o Rian Francisco, que poderia tentar talvez alguma coisa, beleza? Mas é André Silva, tá? É Caleri e André Silva, Caleri voltou, beleza. Baixas, Lucas Moura e Oscar são baixas. Esses caras não devem jogar e o São Paulo é muito provável, mas muito mesmo. Não sei agora com a lesão do Oscar se ele volta por 3 zagueiros, mas com o Oscar em campo ia tirar o terceiro zagueiro para jogar Oscar, Ferreirinha, Caleri e o Luciano. Aí o Oscar machuca e o Lucas machuca, pode entrar o Ferrarese nesse caso aí, tá bom? Nesse cenário e somente nesse cenário. Meus amigos, olha só. O Lucas Ferreira ser titular do time de São Paulo é uma coisa muito divisora de águas, né? Seria uma retomada, seria um cara que vai jogar no lugar do Henrique Carmo e também do Eric e do Rato. Rato e Eric já picaram a mula e o Henrique Carmo também. O Rato foi pro Vitória, foi embora, né? O Vitória da Bahia? Esqueci onde foi agora. O Eric pro Vitória. O Rato pra onde foi? Esqueci agora. Rato foi embora, o Eric foi embora e o São Paulo, ele pegou o Henrique Carmo e colocou o rapaz pra equipe de base. Então, o substituto automático do Eric, que é um reserva, é o Lucas Ferreira, bacana pra caramba pelo Lucas Ferreira. Moleque joga muita bola, tem muita força física, é ótimo jogador. Fica a pena aí também pro Henrique Carmo. Ele voltou pra equipe de base e pegou o Santos. Meu, eu tava vendo o gol dele. Ele fez um gol, cara, monstruoso. Ele pegou a bola, correu pra direita, cortou pra esquerda, pra perna esquerda, entrando na área. O cara do Santos, o zagueiro, desmantelou no chão. Ele destruiu o cara. O goleiro veio pulando na bola, ele cobriu o goleiro numa cavadinha.
magistral. Aí você fica olhando pro cara e você fala, por que esse moleque voltou pra base, né, cara? Por que voltou um cara desse pra equipe de base? Eu, sinceramente, nunca vou entender. É curioso ver que o São Paulo, como usa mal a equipe de base, é William Gomes brilhando no Porto, é Henrique Carmo brilhando na base, é Lucas Ferreira e Rian Francisco com grande parte da torcida pedindo a titularidade, e os caras simplesmente desapareceram do São Paulo. Então é, sim, um caso bastante curioso e triste de se ver. Fica bom porque pelo menos o São Paulo conseguiu a renovação. Ó, olha nos meus olhos aqui. Tá olhando? Vamos lá. São Paulo estava lutando pela renovação do meia... meia Matheus Alves, da base do São Paulo. Aquele meia, cabelinho branco, aquele tingido de branco e tal. O Matheus Alves, ele era um dos caras que não tinham renovado ainda. Uma lenga-lenga para renovar o William Gomes, o São Paulo conseguiu. Uma lenga-lenga para renovar o Henrique Carmo, o São Paulo conseguiu, escanteou o cara. E está dando problema com o empresário isso aí também, tá? Uma lenga-lenga para conseguir renovar o Rian, conseguiu. E agora, com todos os caras renovados, ele tinha essa dureza para conseguir renovar. Estava muito difícil para conseguir renovar com o Matheus Alves. Eis que hoje o São Paulo consegue a renovação. Assina o contrato. Contrato assinado, Matheus Alves é nosso. Pega essa safra aí. Matheus Alves, Rian Francisco, Lucas Ferreira, Henrique Carmo e o próprio William Gomes, que já foi embora. São 4, 5 com o William Gomes. 4 caras de extremo talento que jogam aqui no São Paulo. Quando o São Paulo vai pensar em contratações e buscar jogadores no mercado, o São Paulo ele tem a obrigação agora de olhar para essa equipe de base e utilizar essa equipe de base. Porque essa equipe de base é de muito valor, sim. Esses caras são bons de bola. Não é jogador fajuto, jogadorzinho que você não sabe se quando chegar no profissional e tal. Os raros momentos que tiveram em campo, acho que com menos o Matheus Alves, o Lucas Ferreira e o Rian Francisco já demonstraram que são craques. E o Henrique Carmo também pode ser que demonstre. O São Paulo tem que parar de vacilar, tá? Ainda falta espaço, porque o técnico do São Paulo é um cara que pouquíssimo usa. Mas, com o São Paulo fechando esse contrato aí com o Evangelos Marinax, eu vi que teve gente que ainda não acreditou, né? Falou, Juba, cansei de ouvir falar desse grego aí. Já fechou, tá? Fechou um pré-contrato. Então, o São Paulo assinando esse pré-contrato, ele tá agora naquele período de formalização das minúcias do contrato. Tipo assim, quantos caras terão aqui no Brasil do Marinax? Como que ele vai poder mandar pra entrar assim, assim, assado? Quanto vai ficar pra jogadores que já estavam no São Paulo antes dele e tal? São fatores, assim, coisas assim, que vão levando uma discussão mais alongada, né? Mais demorada. E aí, quando acabar essa discussão, o São Paulo e o Marinax fecham e assinam o contrato definitivo e vem a grana pesada pro time do São Paulo, beleza? O São Paulo vai ter um aporte financeiro muito grandioso, mas com isso, o São Paulo terá a obrigação de usar mais da equipe de base. É claro que terá. A equipe de base tem que ser utilizada e muito. Agora que o Marinax ele vem para fazer esse investimento que é inicialmente um investimento voltado para a equipe de base. Você fala, mas Juba, e esses 600 milhões aí não vem pro time principal? Aí que tá, meu parceiro, lógico que vem. A princípio, o dinheiro com o Evangelos Marinax, ele seria investido para nós usarmos na equipe de base para ficar comprando jogador de esporte, de Vitória, de Juventude, e trazer para cá. Só que agora o São Paulo se vê numa situação bem difícil financeira. E o Evangelos Marinax sendo dono de 3 times e também trabalhando legal com o time profissional, o São Paulo falou, e aí, vamos estender isso aqui, a gente faz também um investimentinho no time principal, e o Marinax, segundo o que eu me informei, falou, beleza, demorou, vamos fazer então, pode fazer sim, vamos fazer o São Paulo ficar grande, até porque o São Paulo grande é mais vitrine, para esses caras da base subirem e serem joias a lapidar e vender pesado no mercado. E não mais ficar se desfazendo de caras como Moreira, como William Gomes, caras que vão embora do nada que você fala, o que é isso aí? De novo, 9 milhões de euros? De novo emprestado? De novo até acabar o contrato? É ridículo. O São Paulo, quando ele segura agora esse Zubeldia no cargo, não é que o Zubeldia é o pior técnico do mundo, não é isso o problema. O problema do Zubeldia é que ele tem... Deixa eu falar agora com vocês que gostam do Zubeldia. O meu problema com o Zubeldia é porque ele é um cara que ele não tem títulos na carreira, né? Faltam muitos títulos na carreira dele. Ele ganhou uma Sul-Americana e um equatoriano com a LDU no último ano antes de ir pro São Paulo. Ficou 18, 17 anos de carreira, não ganhava nada. Quando ele chega no São Paulo,
Você fala assim, mas ele foi eliminado do Botafogo na Libertadores e que é o grande time. Era o grande time do Brasil. E é verdade, cara. Pro Atlético Mineiro ele foi eliminado. O Dorival não seria? É verdade, não sei se não seria. Pode ser que o Dorival também fosse eliminado para aquele Atlético. O que pega é a falta de imposição de jogo. Torcer pro São Paulo de Diniz é uma maluquice tremenda. Torcer pro São Paulo, sei lá, do Crespo, era torcer pro São Paulo grande que tinha problemas estruturais. Muitas contusões, né? Mas era um time que era engrandecido pelo seu técnico. Torcer pro São Paulo de Rogério Ceni era um estresse danado, porque o Rogério, sei lá, cara, acho que no São Paulo ele não encaixa, porque ele estressa muito também, e isso ecoa, vai pro elenco, vem pra gente, é um Deus nos acuda. Quando torcer pro São Paulo de Dorival, o Dorival falava palavras tipo assim, frases, né? Não quero que compre ninguém não, o time aqui é bom, eu só quero que não venda. Ele chegou pro elenco, isso palavras de jogadores do elenco em entrevista. O Dorival dizia, vamos ganhar títulos sim, eu acredito em vocês pra Copa do Brasil. E o elenco, Dorival, você tá louco, cara, que ganhar título? E acabou que o Dorival levou o São Paulo ao título da Copa do Brasil inédito. Então se pensar que ele é o paizão, é o cara que consegue domar aquele vestiário, lógico que é. Só que o Dorival, ele tem Copa do Brasil com o Flamengo e Santos antes do São Paulo. Ele tem vários e vários títulos, Libertadores. O Zubeldia não tem nada disso. E quando você pega o Zubeldia com 43 anos, aquela maluquice toda, essa preferência por Luciano, por exemplo, você gosta do Luciano? Eu gosto do Luciano. Não de meia, como atacante. Quando o Dorival chegou, ele falou, Luciano, vou ter que te pôr no banco, cara. E colocou e foi campeão da Copa do Brasil. E isso quer dizer que é pra mandar o Luciano embora? Ele é descartável? Acho que não. Mas tem que ser atacante. Você pega um cara igual o Zubeldia, parece que ele não tem nem a moral pra chegar pro Luciano e falar, vai pro ataque você, o Caleri, que vai criar aqui é o Lucas e o Oscar. Eu acho que nem isso o Zubeldia tem. Ele não tem, ele tem falta moral pra ele, coitado. E é um cara que é turrão também. Ele é um cara meio arrogante também, em termos de convicções, em termos daquelas coletivas que ele não tá nem aí pra opinião do São Paulino, isso eu tenho certeza. Que ele não tá nem aí pra opinião do São Paulino. Ele chega pras coletivas dele e dá umas justificativas bem rasas, bem babacoides ali, de por que ele fez isso e não aquilo, sabe? Tá todo mundo, mas caramba, mano, por que você não pôs o Rian Francisco? E a resposta dele, ele meio que caga pra gente, né? Vai ter a hora da base. Você fala, mas, cara... Não tá vendo que o Caleri tropicou na bola aí quanto tempo? Custava contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, contra a Ponte Preta já classificado, você colocar o Rian Francisco, ele não coloca, não colocou mesmo. Ele tá nem aí pra nossa opinião, nem já classificado, nem quando era pra rodar o elenco, não tá nem aí. Então é muito contraditório você, enquanto fecha com o Marinacci, enquanto lança 500 caras da base, você tem um técnico que não usa os caras. Olha aí, pode ser que jogue o Lucas Ferreira. Eu duvido. Notícias de hoje, Lucas Ferreira vai ser titular. Eu duvido. É Ferreirinha, Caleri, Luciano e 3 zagueiros, 2 volantes. Se de todo o Ferreirinha também não pode jogar, eu acho que não pode jogar, sei lá, se pode, não pode, por enquanto não sei, vou fazer amanhã o pré-jogo. Você olha pro Ferreirinha, e ainda que ele não possa, é André Silva, Caleri e Luciano. Duvido ele entrar com o Lucas Ferreira titular. Duvido. Então como pode isso ser coerente? Aí o Dorival fica no mercado. Dorival usava caras da base no São Paulo. Beraldo, Nestor, Pablo Maia. Tudo bem que Nestor e Pablo Maia o Zubeldia também usaria, né? Nem acho que era certo fazer. Né? Mas tinha o Beraldo. Então ele teve o uso da equipe de base. E o Dorival sempre usou a base. O Dorival acho que ele foi tetracampeão paulista no Santos. Cara, se o cara foi tetracampeão paulista no Santos, não tem a menor possibilidade dele não ser um entusiasta do uso da equipe de base. Então eu mesmo, Juba, eu nunca cheguei pra vocês aqui e falei, tem que pôr Nestor, Igor Gomes, Sara e Pablo Maia. Vocês nunca me ouviram falar isso. O Wellington, nossa, deixa eu jogar o Wellington lateral esquerdo. Coloque o Juan centroavante que, é base. Eu nunca falei isso. Nunca gostei do futebol do Wellington, nunca gostei do futebol do Juan, nunca gostei do futebol do Igor Gomes, nunca gostei do futebol do Nestor e acho que o Gabriel Sara pipocou no São Paulo, tá bom? Acho mesmo. Plenamente. Eu gostava do Diego Costa, zagueiro, adorava o Beraldo, mas não tem essa que é porque é base eu gosto. Eu sou um dos poucos que elogiava o Diego Costa na mídia alternativa aqui do São Paulo e sou um dos poucos que criticava o Sara. E não tô nem aí com isso. E sou apaixonado pelo futebol do Pablo Maia. Não me interessa se é base ou não. O que me interessa é que o Rian Francisco parece que joga mais que os outros. O que me interessa é que o Lucas Ferreira parece que joga mais que os outros.
E aí nem assim, aí o técnico coloca aqueles míseros minutos, dá certo e o cara some com o jogador. É isso que o Dorival não faria. Talvez o Crespo também não fizesse, talvez nem o Diniz fizesse. Agora, o Crespo, nome grande. Diniz, lamento, não gosto como técnico. Agora o Dorival, campeão pra caramba. Campeão demais, multicampeão. Identificado demais com o São Paulo. Você não gosta? Por quê? Porque o Brasileirão foi ruim? A instituição São Paulo optou por ter um Brasileirão ruim. São Paulo, além de ter rodado o elenco e ter dito põe o reserva no Brasileirão, nós tivemos declarações como a do Luciano e do Caleri, um falando agora que acabou a Copa do Brasil, eu vou fazer cirurgia. E foi, Caleri. E o outro, Luciano, depois no fundo ele falou, brincam comigo que acabou a Copa do Brasil, eu entrei de férias, porque o elenco realmente amoleceu. E aí? Aí a culpa é do Dorival, que o Brasileirão foi ruim? Acho que não é verdade? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!